Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos falar hoje de santificação. Está no versículo 4, mas vamos começar no versículo 1. Santificação, o que quer dizer? Separação. A separação do quê? Separação da impureza, separação do pecado, separação do mundo, uma vida de santidade, uma vida de consagração a Deus. Nós cristãos, povo de Deus, nós temos liberdade de escolher o que nós queremos. Mas, pelo contrário, nós devemos levar uma vida consagrada, porque como que nós vamos participar da comunhão, como a irmandade em Cristo no pecado? Chega na ceia do Senhor, sábado, dia 1º, primeiro sábado do mês, primeiro sábado do ano 2022. Então, nós devemos andar com nossas vidas preparadas. Não é só na hora da igreja, na hora dos cultos, só junto da igreja, na hora de então participar da ceia, confissão de pecado. A vida deve ser uma vida de confissão de pecados. Uma vida santa. Que o povo de Deus, os cristãos, possa brotar nele aquele desejo intenso de ir aos cultos, onde está reunido uma igreja, naquele local. Ele deve de todos os desejos que tem, porque nós nesse mundo, nós temos muito desejo, a carne tem desejo. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui nesta vida, é de passagem, é passageira a vida nossa. Os anos vai passando, vai ficando mais próximo da vinda de Cristo, vai ficando mais próximo do dia da nossa morte, da nossa partida. E como é que fica? A gente aqui não dá nenhuma importância nas coisas espirituais. Então aqui, todos acharam, né? Então aqui eu vou começar do versículo 1, eu vou até o versículo 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a um parente, o qual ele, de Deus, havia antes prometido por seus profetas nas Santas Escrituras, fecha o parente, a respeito de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, o qual foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, ou de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual, quer dizer, por Deus, recebemos a graça e o apostolado para obediência junto à fé em todas as nações pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados a serem santos, quer dizer, santificados, a serem santos, chamados para serem separados. Santos, graças e paz de Deus por nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, o único escritor da Bíblia Sagrada, que se desfez de seu nome judeu, foi Paulo, que era o nome Saulo, pelo nome gentio que é Paulo.
foi único. Ele não quis nem de continuar com o nome de Saulo. Saulo, lembra que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, contra os ferrões. Então, e ele mudou o nome, passou a ser chamado Paulo, e fala: um servo ou um escravo voluntário de Jesus Cristo. Ele não foi obrigado, voluntário. Assim nós também devemos ser escravos de Jesus, não é escravo de um lei obrigatório. O servo, escravo, servo de Jesus Cristo, mas voluntário, não que seja obrigado. Quer dizer que Paulo foi afastado de toda a humanidade por Deus para seu apostolado, separado do mundo. Nós não somos apóstolos, jamais vai existir apóstolos dia de hoje, só os 12. Apóstolo Paulo foi o terceiro, o 13º. Ele foi um apóstolo abortivo fora do tempo. Então não tem mais apóstolo. Agora nós somos chamados para ser servo de Deus, para ser escravo de Cristo, voluntário. Então quer dizer, nós devemos para ser separados do mundo do pecado. E Deus, que havia prometido por seus profetas nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, então ele prometeu o Redentor, que seria o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do homem. Desde os tempos passados, antigos, Deus já tinha prometido, vinha os profetas, que ele ia enviar o Redentor, o Salvador do mundo, do homem, Jesus Cristo. E a respeito de seu filho, falando aqui no 3, Jesus, que é a mensagem principal do Antigo Testamento, é Jesus Cristo. Ele é a mensagem principal. Que, olha, fala assim, ele nasceu, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu, quer dizer, a entrada a uma nova condição. No nascimento de Jesus, quando ele estava no céu, antes, ele entrou numa nova condição, porque aí ele passou a ser homem, Deus homem. Ele provou o sofrimento na carne, da descendência de Davi, fala aqui, pela família de Davi, segundo a carne. Na encarnação de Deus, ele se faz homem e habitou entre nós, e habitou entre a humanidade, o qual foi declarado Filho de Deus com poder. Diz aqui, ele era filho de Davi quanto à sua humanidade. Ele era filho de Davi como homem, e filho de Deus quanto à sua divindade. Então, o apóstolo Paulo, ele é filho de descendência de Davi, filho de Davi na humanidade, como um homem, filho de Deus para a divindade. E nós também, nós somos filhos de Adão e Eva, na natureza velha. Nós somos todos irmãos em Adão e Eva. Nós somos todos irmãos, tudo descendência de Adão. Nossos pais, descendentes de Adão. E na nossa natureza divina, aí nós somos filhos de Deus, filho adotivo. Porque Jesus nos adotou na família. Quando uma pessoa rende aos pés de Cristo, então Cristo está com os braços estendidos, com as mãos estendidas. Vinha. Então ele nos adotou. Nós somos filhos adotivos de Deus. Jesus, ele é o Filho unigênito, Filho único. Ele é filho por natureza, e nós não somos filhos por natureza.
nesse tema da natureza diabólica de Adão. Então aqui, e segundo o espírito de santidade, conforme o espírito de santificação, outro nome para o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos, fala aqui no versículo 4. Então Jesus Cristo, crucificado pelos judeus, porque ele afirmava ser filho de Deus, por isso que custou a crucificação. Eles acharam isso uma falha, que Jesus não tinha. Eles acharam que Jesus estava pecando. Eles não creram que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam. Então crucificaram. Mas só que ele ressuscitou, porque ele era Filho de Deus. Ele não ficou na tumba. Ele ressuscitou, porque ele era Filho de Deus. Quer dizer que uma prova visível a todos: Jesus ressuscitou. Nós não vimos, nós vemos nas Escrituras. Então nós somos ressuscitados espiritualmente, porque todos nascem espiritualmente mortos, sem vida espiritual, sem ser filho de Deus. Todos nascem debaixo de pecado, da condenação de Deus, debaixo da ira de Deus. Agora, quando aceita Jesus, passa para aquela transformação, aí se torna um novo nascimento, aí ele passa, aí vem a ressurreição espiritual. Aí o espírito que era morto ressuscitou. E o nosso espírito humano, ele testifica, está em Romanos capítulo 8, ele testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Então é isso. Ele fala, pelo qual, por Deus, recebemos a graça salvadora, um favor imerecido. Ninguém pode dizer que merece essa graça. Graça é graça. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim, pela graça, ó, sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O dom é de Deus, não é nosso. Depois fala assim, não vem das obras humanas, e obras boas, para que ninguém se glorie, porque vai gloriar a tendência da carne. E depois em seguida, versículo 10, somos feitura sua, que é a feitura de quem? De Deus, criados em Cristo Jesus. Olha bem, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Aí vem o lugar das obras. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora eu pergunto, os cristãos estão andando nessas obras que foi preparada por Deus? Deus preparou. Não é nós que fazemos, não é nós que criamos boas obras, é Ele que preparou, já foi preparado por Ele. Tudo que nós fazemos, Ele que preparou. Agora precisa que o cristão, o povo de Deus, tenha vontade, desejo de servir a Deus, de fazer as boas obras. Então, agora ele fala aqui, para obediência, versículo 5, no meio, para obediência ao ato clave, junto com a fé. Não tem como obedecer a Deus sem fé. Como que nós vamos obedecer a Deus se não tiver fé nele, não tiver fé em Cristo? Então, junto a obediência, junto com a fé para servir. Jesus Cristo, o crucificado. Em todas as nações, ele fala aqui,
Um evangelho para todo mundo. O evangelho não é só para mim, não é só para vocês, não é só para nós. Ele é para o mundo todo. Boas notícias, boas novas. Diz assim. Então quer dizer que pelo seu nome, Ele é quem comprou nossa redenção por meio e através da cruz do Calvário. Ele nos resgatou. Ele nos tirou de lá, do inferno, do caminho da condenação. Nós não estávamos no inferno, estamos aqui, mas indo para lá, caminhando para lá, destinado para lá, merecedor de lá, e continua sendo merecedor ainda, mas nós não vamos para lá, graças a Ele. Ele fala, entre as quais, versículo 6, quer dizer, todos os crentes, todos os cristãos, todos os crentes, sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Olha, toda pessoa que é salva foi chamado pelo Senhor de algo para algo, de algo pior, daquele caminho ruim, para um algo celestial, um algo superior, nós vamos chamar, um algo eterno, que é os céus. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados a serem santos, separados para Ele em santificação. Então os crentes de hoje em dia precisam aprender, se não aprenderam, tomar uma atitude que precisam, devem se santificar. Não pelo contrário, só tem um nome de crente, só dizem que é crente, mas não se santifica. Toda pessoa que é salva é um santo. Ele é um santo, ele é separado para Deus, estabelecido assim por Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, é Ele que morreu na cruz. Então, precisamos de santificação, em agradecimento a Ele, por amor a Ele, o que Ele fez na cruz. Ele fala graça que vem por meio da cruz, onde Ele passou, e paz, aqui o versículo 7, e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A paz que resulta, a paz que é o efeito da santificação. Se nós santificar, nós procurar ser santo, nós vamos ter paz. A paz reina em nós, nós vai ter paz quando nós estamos santificando, separando do mal. Aí vai ter paz na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Mas precisam da santificação. Então, aqui nós vemos aqui que de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, aqui nós vemos na Trindade o Espírito Santo inspirando as palavras para que sejam escritas. Então agora nós vamos no capítulo 6, que está aqui perto. O capítulo 6, versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Primeiro, se a fé, anda um pouco para frente, o capítulo 6, versículo 19, e vamos até o 22, mais ou menos. Ora, se a fé mantiver nele, em Cristo, há uma atração constante do crente para a santificação. Mas precisa que a nossa fé deve devemos manter a nossa fé nele. Aí há uma atração constante. Você se sente atraído para servir a Ele. Atrai o crente para a santificação. Aqui no Paulo fala no versículo 19: falo em termos humanos, ou falo como homem. Mas aqui está escrito assim, essa versão: falo em termos humanos, que é para nós entender.
pela fraqueza da vossa carne, que assim como em iniquidade apresentaste os vossos membros para servir a imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros em santidade, ou em santificação, para servirem para a justiça. Note bem, termos humanos, quer dizer, isso referindo-se à queda do homem, começando no jardim do Éden, que tem feito a carne débil, fraca. A queda, o resultado da queda deixou nós, toda a raça humana, fraca, débil, sem força. Então fala de nossa própria força pessoal e capacidade própria, que nós não temos. Que assim como em iniquidade, iniquidade, tudo que é iníquo, tudo que não presta, tudo que desagrada a Deus, tudo que é impuro, que é sujo, que é imundícia, apresentaste vossos membros para servirem para imundícia. Agora sim, apresenta a bondade para servir a Cristo. Quando nós apresentávamos para servir a imundícia, servir tudo que não presta, uns pior do que os outros, uns andam menos sujo, menos imoralidade, e outros mais. Mas todos estamos na mesma classe, se não tiver Cristo. Então, e a maldade para a maldade, antes de vir a Cristo. Isso era a nossa situação. Então, e a situação do crente era assim: maldade para maldade, de mal para pior. Cada vez pior. Enquanto não se aceita Jesus, não faz o conselho com Cristo, vai cada vez pior. E assim apresentai agora o vosso membro em santidade. Olha, nós, todo o nosso corpo completo, a boca, santificar a nossa boca deve ser santa. Com o que nós falamos, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso pensamento, tudo que nós vamos fazer, procura santificar, não ir com os pés onde há pecado. Olha bem o que diz lá no Salmo 1. Eu lembro? Bem-aventurados, pois aquele que não anda, não assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Então o lugar do crente não é o lugar de bares, de lugares de rodinha, de escarnecedor, que escarnece, zombadores. Não é lugar de ficar tomando, jogando. O crente deve vigiar onde coloca os pés. Santificação para servir para a justiça. Só pode ser feito isto pela fé constante em Cristo Jesus. Uma fé que vem da conversão. Uma fé que vem da conversão pela graça. Uma conversão genuína. É que recebemos todas as coisas que somente o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem pode desenvolver justiça e santidade em nossas vidas, quando nós buscaremos ela e ele, quando nós buscamos a santidade e buscamos ele, o que nos ensina, o que nos pede para nós sermos santos. Senão, os irmãos, como que nós vamos viver sem uma vida santa? Como que nós vamos chegar no dia da ceia, parece que está tudo bem, por exemplo, tomando a ceia,
comamos e bebamos em memória ao Senhor Jesus Cristo, sendo que está fora disso, está vivendo no pecado. Está comendo, participando, está comendo a sua própria condenação. Diz. Não discernindo bem o corpo de Cristo. Aí ele diz, o apóstolo Paulo, há muitos fracos, há muitos doentes, e até muitos que dormem, que morreu mais cedo, porque está levando a vida cristã, a vida da igreja, culto da igreja, ceia do Senhor, como fosse nada. Uma vida assim. Versículo 21. Que fruto, pois, tinhais daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Ele, apóstolo Paulo, a conversão daquele homem que antes era um perseguidor. Vocês imaginam, irmãos, que nem tudo está escrito o que aquele homem fazia? Um homem forte, um homem sábio, conhecedor das leis, religioso, mas perseguidor da igreja. Então, absolutamente nada de valor algum nós tínhamos, e absolutamente nada de valor algum nós deixamos para trás do mundo. Tudo que nós tínhamos, que nós achávamos que era bom, porque tem coisa que a gente lembra para trás, que até conversando hoje com o irmão, tem coisa, mas relativamente falando, ficou para trás, não vale nada. Tem muitas coisas que para nós que era boa, mas só que nós não tínhamos o Espírito Santo, nós não tínhamos salvação, nós não conhecíamos Cristo. Então, porque quando foste servo do pecado, o versículo 20 que eu pulei, estáveis livre da justiça. E quando porque quando foste servo do pecado, eu era escravo do pecado, eu servia o pecado, escravo da natureza pecaminosa, da natureza de Ismael, que nasceu primeiro, da natureza velha da descendência de Ismael, era escravizado nessa natureza, e ela está até hoje, precisa alimentar mais a natureza divina, escravo da natureza pecaminosa, estava livre da justiça. Nossa vida antes da conversão a Cristo era servir quem? A nós mesmos. Quanta vez cada um de nós e vocês, eu não procurava servir a nós mesmos? Eu não procurava as coisas melhores para mim? Nunca roubei nada de ninguém, é que eu sei, nunca, graças a Deus, só se for um engano. Mas dizendo assim, nunca bebi, nunca fumei, nunca briguei, não ficava brigando, era um jovem honesto. Mas eu tinha as coisas que a carne desejava. Tinha as coisas, como um jovem, como um rapaz. E depois que casado também, não era crente ainda. Então a gente desejava as coisas. Mas a nossa vida antes de vir a Cristo era servir nós mesmos. Se nós estávamos servindo a nós mesmos, quem é que nós estávamos servindo? A Deus. Se nós estávamos servindo, até hoje, se nós for servindo a nós mesmos, não estamos servindo a Deus. Se estamos servindo a nós mesmos, tem outro adversário de Deus. Aí ele fala no 21, que eu já li: que fruto, pois, tinhais daquelas coisas de que agora vos envergonhais? O que tinha de fruto? Tinha alguma coisa de fruto bom? Começa a lembrar, deixa nós com vergonha. As coisas nós deixamos para trás. É impossível que haja algum fruto bom, porque o fim delas é
morte. Voltamos a dizer, separação total de Deus, que não tem retorno. Domínio da natureza pecaminosa é cruel. Nós não devemos deixar ela retornar, ela trabalhar. Para nós, seguro em Cristo, que já passou. Nós não vamos procurar retornar, voltar para o Egito, para o mundo do pecado, para as trevas. Aí ele diz, Romanos 22, mas agora, libertados do pecado, desde que se chega a Cristo, posto em liberdade, agora estamos livres. Vejam só, antes nós éramos escravos do pecado, não tinha como nós sair. Hoje nós somos postos em liberdade, saímos de lá, liberdade da natureza pecaminosa, fomos libertos e feitos servos de Deus. Mas este jugo é um jugo suave, como Jesus diz lá em Mateus 28:30, tende o vosso fruto em santificação, versículo 22, o Espírito Santo operando no coração, na vida do crente. E por fim, a vida eterna, porque hoje nós temos a vida eterna, mas não tomamos posse dela toda. Nós temos uma parcela adiantada, que é o Espírito Santo. Jesus, ele nos comprou com o seu sangue. Ele enviou o Espírito Santo, Consolador, como penhor. Um penhor, uma garantia que mais tarde nós vamos receber o restante da vida eterna, que é quando nós recebemos o nosso corpo glorificado. Quando nós morremos, o Espírito já vai lá, mas ainda falta ter a ressurreição dos corpos. Por enquanto nós ressuscitamos espiritualmente, o corpo vai morrer, nós não sabemos quando. Graças a Deus por isso. Você já pensou se cada um de nós soubesse o dia, que a hora que nós ia morrer, do que nós ia morrer? É uma fila que está nesse mundo, é uma fila. Só que não é que nem uma fila que tem, que ele vai na lotérica, por outro lugar. Você tem uma fila. Aí pega de lá, vai sair lá o primeiro que está na ponta, lá na dianteira, atende ele, depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, eu estou no 10, chega a minha vez. Só que essa fila não é assim, né? Que está lá no primeiro, aquele que está no último. Mofé está com mais de 100 anos, quase 103, né? Então, quantas vezes pensava que ele já era o primeiro da fila, estava próximo? Não, quanto que já foi? Então essa fila, nós estamos na fila, mas não sabemos em que lugar da fila que nós somos. Só Ele que sabe, Deus. E por fim a vida eterna, que nunca se acaba, que é resultado final de confiar em Cristo e aceitar Cristo Jesus, e terás a vida eterna, que é o resultado de confiar em Cristo Jesus para sempre. Agora o 23. Por quê? Olha bem. Porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. É o pagamento do pecado. Porque veio lá da mulher. Então todos vão morrer. E a morte, ela deve, ninguém morreu, falou assim, doeu ninguém. A morte, ela deve ser terrível, que é o salário do pecado. Um sofre bastante, vê a morte. O outro já morre na hora. Mas vocês pensem bem, vamos raciocinar. Tenta segurar o fôlego, para ver até quanto aguenta. Você começa a ficar louco, não aguenta.
Mergulha no rio. Uma vez ele vai. Se você ficar no fundo, ele acabando no fogo, você fica doido, apavorado. Porque perde oxigênio no coração. Né? É tudo. Você sofria a morte. Então aqui, morte espiritual, que é a separação de Deus, quando fala morte. Morte é a separação da alma ou do espírito do corpo. Separou. Por isso que fala morte, separação. Como se disse, tudo isso tem sem exceção. Vem-nos por meio do que Cristo fez na cruz. Agora, sempre, seja o objetivo da nossa fé, dando assim ao Espírito Santo liberdade de ação para operar dentro de nossas vidas e produzir o seu fruto na santificação, vida consagrada a Deus. Para ter uns minutos ainda, vamos lá no 1 Coríntios 1:30. Esse estudo não acaba hoje, vai demorar um pouco. Só empurrar um pouquinho ela assim que ela está. Olha, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ensinou uma pergunta agora. Vamos fechar a porta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ele diz aqui, ó: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O grande plano de Deus, que está muito além de toda a sabedoria do mundo, só há em Cristo Jesus, em virtude da cruz, o que ele fez lá na cruz do Calvário, o qual, que é Cristo, o qual, Jesus Cristo, para nós foi feito por Deus. Foi Deus que fez o plano e Deus que enviou o Deus Filho. Foi feito sabedoria e justiça. Quem tem sabedoria vai fazer justiça e santificação. Não vamos esquecer a santificação e redenção. Temos tudo isso pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo. E o que ele fez por nós na cruz significa que a cruz deve ser sempre o objetivo de nossa fé, não a cruz em si, o sacrifício dele que ele fez na cruz, o sacrifício de Cristo, porque teve 3 na cruz, mas o do meio, que é o Messias, é o Filho de Deus. O sacrifício dele, quem aceitar esse sacrifício é salvo para sempre, eternamente. Então, para que, como está escrito lá em Jeremias 9:23, 31, aquele que se gloria-se no Senhor, que se engrandece no Senhor, permita agradecer no Senhor, e não nos certos pregadores, mas na santidade e na santificação com Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, e vamos estar aqui sexta-feira para nós louvarmos a Deus. Amém? Que eles vão cantar.